E aí, meus queridos, estamos de volta para o momento da nossa revisão. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e vocês perceberam o pulo que a filosofia dá na forma de pensamento, o que antes, lá na filosofia pré-socrática, eles estavam analisando como se deu as coisas, como surgiu as coisas que existem, ou seja, como para eles tudo surgiu a partir de alguma coisa, de um elemento. Então, esse era o pensamento dos pré-socráticos. Agora não. A gente analisando ali o contexto histórico da Grécia Antiga, por volta do século 7 a.C., conhecendo a democracia ateniense, nós começamos a analisar o seguinte: o homem não está mais preocupado com aquilo que está fora de si, ou seja, um pensamento cosmológico, mas agora ele está preocupado com um pensamento antropológico, ou seja, quem é o homem que vive em sociedade com outros seres humanos? Quem somos nós? Quem é o homem? O fato de nós vivermos em sociedade faz com que a gente construa, querendo ou não, leis voltadas para nós mesmos. Então, o pensamento dos gregos antigos, agora analisando ali o contexto histórico da filosofia clássica, com o nascimento da democracia, a gente começa a perceber que o homem está preocupado com ele mesmo dentro da sociedade. Então vamos lá para a nossa revisão, para analisarmos os pontos que foram trabalhados em sala de aula com a aula O Nascimento da Democracia Ateniense. Vimos que a partir de 510 a.C., Atenas ela passa por uma grande reforma democratizante de Clístenes. Clístenes ele implantou reformas políticas em Atenas com o objetivo de estabelecer a democracia na cidade. Agora, a forma de governo será uma democracia e não mais uma aristocracia. A palavra democracia é de origem grega e significa, olha só, governo do povo, governo de todos os cidadãos. Ela foi uma invenção dos gregos que tinham como objetivo elaborar teoricamente esse conceito e implantar o regime democrático na polis. Clístenes ele cria duas importantes instituições políticas em Atenas, a bolé, o bole e a eclesia. O primeiro é o Conselho dos 500 cidadãos, e a função desse conselho nada mais era do que fiscalizar os funcionários e as finanças das cidades. E a eclesia, por sua vez, era a Assembleia Geral de todos os cidadãos com mais de 18 anos. Nessas assembleias eram escolhidos magistrados e eram discutidas as questões que se referiam à cidade. Na democracia ateniense, nem todos, como a gente viu, são considerados cidadãos. A cidadania existe para apenas homens adultos, naturais de Atenas, pessoas de propriedade de bens. Então, todos esses conceitos vão determinando quem é o cidadão. E a democracia ela é direta, ou seja, participativa. O cidadão vai e participa dos assuntos de interesse comum. Vimos que a ágora é o espaço onde eram debatidos os assuntos de interesse comum. E esse espaço favorecia o desenvolvimento e o discurso político. Expressar-se por meio do debate fez nascer a política, que permite ao indivíduo tecer seu destino em praça pública. A praça pública é a ágora. As instituições democráticas atenienses favoreceu o desenvolvimento de uma cultura que valorizou o uso da palavra e da razão. Na democracia, os conflitos emergentes podem encontrar seu encaminhamento através do diálogo, ou seja, não é mais o conflito, mas é a participação do povo através do diálogo. E o espaço público e o espaço privado. Público era a esfera comum da vida política da polis, e isso acontecia na ágora. No espaço público existe a igualdade entre os cidadãos.
sendo homens livres que podem dialogar e emitir suas opiniões. Por sua vez, a esfera privada era uma esfera muito pequena referente ao lar, ao oikos, a esfera da família, daquilo que é próprio ao homem. E no âmbito familiar, o chefe não tinha qualquer limitação de poder. Ele comandava, dava ordens na família e todos aceitavam as suas manifestações. Pessoal, agora vocês vão para a atividade de sala e daqui a pouco a gente retorna para a nossa correção. Uma boa atividade. E então, pessoal, conseguiram responder? Mas, olha só, não é somente responder, conseguiram responder as atividades propostas de forma correta? Ei, gostaram da democracia ateniense? Gostaram dessa aula? Eu espero que sim. E para saber, para que eu saiba se vocês foram bem ou não, mandem as respostas de vocês para cá para a gente saber se vocês foram bem, se vocês acertaram tudo ou tiveram algumas dúvidas. Porque eu gosto de dizer o seguinte, esse é o espaço para a gente errar. Ah, professor, eu não entendi muito bem essa questão. Vamos tentar analisá-la para que você, a partir das explicações, possa de fato entender. Agora, se você entendeu, beleza, porque é isso que a gente quer. Porque esse é o momento da gente errar, pessoal. Querendo ou não, às vezes acontece. Eu fico meio que confuso entre uma alternativa e outra. Então, vamos analisar as questões e vamos tirar as dúvidas de vocês. Vamos então para a questão número 1. Olha só. A gente viu durante a aula que a polis se constitui pela autonomia da palavra. Não mais a palavra dos mitos, que eram enunciadas pelos deuses, onde os deuses manifestavam a sua vontade e as pessoas iam lá e faziam a vontade dos deuses. Agora não é mais dessa forma. A polis se constitui pela autonomia da palavra. E essa autonomia da palavra era um consenso entre todos os cidadãos, comum a todos. Mas agora é a palavra humana do conflito, da discussão, da argumentação, onde as pessoas se reúnem em praça pública para debater os assuntos políticos. Expressar-se por meio do debate fez nascer a política, que permite ao indivíduo tecer seu destino em praça pública. Da instauração da ordem humana, surge o cidadão da polis. Então, todo esse conceito, a partir disso, fez nascer o cidadão da polis. Olha só, naquela época, em Roma, na Roma antiga, apesar da gente não ter falado isso, mas agora eu falo para vocês, na Roma antiga, o espaço público destinado aos debates políticos era o Senado. Então, o espaço público que havia na Roma antiga era o Senado. E lá se debatiam os assuntos de interesse daqueles que governavam. Por sua vez, na Grécia Antiga, a Assembleia não era realizada no Senado, mas a sua realização se dava pelos cidadãos aonde? Alternativa A, no Palácio do Governo. Alternativa B, seria a prefeitura, pessoal? Ou seria a alternativa C, a ágora? Ou será que os gregos se reuniam em um auditório ou, por sua vez, na Câmara dos Deputados? E aí, pessoal? Qual foi a resposta que vocês responderam? Fácil, não é? Para quem prestou atenção na aula, essa questão está super fácil, pessoal. Os gregos, diferente dos romanos, que se reuniam no Senado, os gregos se reuniam em uma praça pública
e lá eles debatiam os interesses de interesse comum a todos. E essa praça pública, ela recebia qual nome? Alternativa correta, quem marcou a alternativa C está correta. A praça pública nada mais era do que a ágora. Era na ágora que os gregos se reuniam para debater os assuntos de interesse comum. Agora vamos para a questão número 2. Olha só. A democracia ateniense era uma democracia direta, diferente da nossa. A nossa democracia hoje em dia no Brasil, ela é representativa. Escolhemos representantes que estarão no poder e eles terão o dever de nos representar. Mas a democracia ateniense era uma democracia direta, isto é, cada cidadão tinha não apenas direito ao voto, mas eles tinham também direito à palavra. As discussões se davam em praça pública, na ágora, onde todos os cidadãos se reuniam em assembleia. Desse modo, propiciando a participação de um número maior de habitantes nas discussões sobre temas práticos e públicos, a instituição democrática ateniense favoreceu também ao desenvolvimento de uma cultura que valorizava o uso da palavra e da razão. Então, os gregos criaram uma cultura de valorizar o uso da palavra e da razão. Então, olha só, na Grécia Antiga, o termo democracia direta quer representar o quê? Alternativa A. Vamos verificar. Democracia direta seria uma forma de governo em que não eram escolhidos, olha só, uma forma de governo em que não eram escolhidos representantes, mas cada cidadão participava diretamente das discussões de interesse comum a todos. Seria a alternativa A ou seria a alternativa B? Uma estratégia do governo para facilitar a escolha dos representantes do povo durante as eleições governamentais. A alternativa C, por sua vez, diz que democracia direta seria o interesse comum de todos os habitantes de Atenas, pois homens, mulheres, crianças, escravos e estrangeiros eram considerados cidadãos da polis. Será que está certa essa questão? Alternativa D. Democracia direta seria uma forma de eleição clara e limpa, onde cada cidadão nomeia seus representantes e estes se comprometem a escolher sempre o bem-estar do povo, agindo em favor do povo. Seria isso, pessoal? A alternativa E diz que seria uma forma de governo em que a aristocracia não reconhecia o poder que vinha do povo. E aí? Qual alternativa vocês marcaram? O que é democracia direta para os gregos antigos? Essa é a questão fundamental. Qual que vocês marcaram? Mande a resposta para a gente que eu quero saber se vocês estão acertando. Pessoal, olha só. Democracia direta é diferente da nossa democracia. Lá os gregos, a democracia deles era direta ou participativa. Não era representativa que nem a nossa. Aqui no Brasil e em diversos outros países, atualmente, a democracia ela é participativa, ou seja, nós elegemos pessoas que irão nos representar. A nossa democracia ela é representativa. Elegemos pessoas que nos representam, ou seja, os políticos que irão nos representar o interesse do povo, da sociedade. Mas naquela época, lá entre os gregos, a democracia ela era direta, ou seja, respondeu correto que respondeu a alternativa A.
Democracia direta seria uma forma de governo em que não eram escolhidos representantes. Os gregos não escolhiam representantes, mas cada cidadão ele participava diretamente das decisões de interesse comum. Caso você tenha acertado essa daí, beleza, legal, pessoal, meus parabéns. Agora, quem não acertou, que não conseguiu prestar muito bem atenção, fique ligado, porque os gregos antigos tinham uma forma diferente de democracia da nossa hoje. Enquanto a nossa democracia ela é representativa, lá a democracia ela era participativa. Os cidadãos participavam de todos os debates políticos. Vamos agora para o Se Liga no Enem aí, galera. Como vocês já sabem, essa questão é uma questão de Enem, ou que tenha todos os fundamentos, todos os princípios do Enem, para já vocês irem se acostumando com aquilo que vocês irão fazer, que sempre acontece nos finais de cada ano dos anos. Então, caso você tenha se inscrito para o Enem esse ano, vamos começar a preparar vocês. Agora, se você ainda não se inscreveu no Enem, vou deixar para o segundo ano, mas você já vai começar a trabalhar o Se Liga no Enem aqui com a gente, para você já ir conhecendo toda a estrutura do Enem. Vamos lá então para a questão Se Liga no Enem. Olha só, Enem de 2019. A soberania dos cidadãos não é a soberania do governante, mas a soberania dos cidadãos, dotado de plenos direitos, era imprescindível para a existência da cidade-estado. Então, os cidadãos eles tinham uma participação direta. Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres, olha só, homens livres, podia variar muito, sendo bastante pequena nas aristocracias. O governo aristocrático era o governo de uma elite. A oligarquia também. Só que na democracia é diferente essa forma de governo. Mas olha só, a questão é, nas cidades-estados da antiguidade clássica, a proporção dos cidadãos, de cidadãos descrita no texto, é explicada pela adoção do seguinte critério para que ele, o cidadão, pudesse participar da vida política. Que critério é esse? Olha só, isso é uma questão de Enem 2019. Seria a alternativa A, o controle de terra? Ou seria B, liberdade de culto? Alternativa C, igualdade de gênero. A D, a exclusão dos militares, ou seria a alternativa E, exigência de alfabetização. Qual era o critério desses daí para participar da vida política? Pessoal, é uma questãozinha, parece um pouco complicada, mas não é. Se você prestou atenção durante a aula, eu falei para vocês, um dos critérios para ser cidadão, lá na Grécia Antiga, era possuir bens, possuir a propriedade privada, ou seja, terras, pessoas que tinham bens materiais, que tinham propriedades. Então, marcou correto quem optou pela alternativa A, o controle de terra, ou seja, ter o domínio de uma propriedade. Isso determinava, era um fator fundamental para que a pessoa viesse a ser um cidadão, o controle de terra, ou seja, a propriedade privada. Vamos para a questão número 4. Olha só, por que no espaço público não devem prevalecer os ideais do espaço privado? Alguns conceitos rapidamente. Espaço público se refere à esfera da vida comum política da polis, que normalmente acontecia na ágora. Lá existe uma igualdade material, sendo que todos os homens livres podem dialogar e emitir suas opiniões.
No entanto, naquela época, inexistia a igualdade na esfera privada. O líder da família comandava e os demais membros simplesmente cumpriam suas determinações sem questionar nada. No âmbito familiar, o chefe ele não tinha qualquer limitação de poder, podendo ser moral, ético ou mesmo normativo. O chefe assegurava a manutenção da ordem doméstica, exercendo um poder totalitário sobre a vida dos membros da família. Pessoal, caso a resposta de vocês não tenha sido tudo isso, tenha sido um pouco diferente, mas que seguiu esse padrão aí que a gente colocou para vocês, se vocês escreveram seguindo essa linha de pensamento, beleza, está correto, corretíssimo. Então você acertou se seguiu essa linha de pensamento, mesmo que você tenha dado uma outra resposta. E olha só, pessoal, a aula está encerrando. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que a partir de agora nós vamos começar a analisar o homem dentro da sociedade, o homem grego dentro da sociedade. Nessas primeiras aulas, o foco central é um conceito da antropologia lá no pensamento dos gregos antigos. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima!